Na verdade, veja só, eu não formei na jurisprudência, porque ela é tão antiga, que quando eu cheguei na Câmara Superior, essa jurisprudência já tinha mais de uma década. Então, assim, ela foi modificada em 2009 para dizer que aplica-se sim a trava ainda que na extinção da pessoa jurídica. Se entendia que não era uma questão de legalidade ou inconstitucionalidade, mas de mera interpretação da lei, porque era uma hipótese não subsumível à lei, já que na própria exposição de motivos da lei, o pressuposto era que esse prejuízo não seria perdido. Como na extinção você tem uma norma anti-elisiva que não permite a transferência do prejuízo, então você perderia definitivamente esse prejuízo. Isso era uma hipótese de exclusão que estava na lei, na própria exposição de motivos, que integra a sua interpretação. Isso era, inicialmente, foi por maioria na Câmara Superior, depois se tornou por unanimidade. E passamos aí uma década em decisões por unanimidade da Câmara Superior. Inclusive aqueles que depois foram à Subsecretaria da Receita Federal do Brasil. E aí, eventualmente, isso mudou por voto de qualidade em 2009. O que acontece? Eu particularmente sou a patrona, me tornei a patrona praticamente 8 meses, mais ou menos, do amicus curia, que está hoje no Supremo Tribunal Federal, para o julgamento da trava de um modo geral, não da trava da extinção. Não se pretende mudar tanto ali o julgamento, mas é que é um absurdo, sabe, gente? Essa coisa de precedente, a gente tem que saber aplicar. Isso foi um julgamento no começo da história do precedente do Supremo. E aí, que eles não abriram isso nem para consulta, não noticiaram. O caso que estava com repercussão geral era um, o que foi votado foi outro. Então, não teve a participação de nenhum advogado, não teve a participação de nenhuma confederação. Todo mundo que tinha entrado no outro processo não teve participação nesse que foi julgado. Aí eles julgaram um pelo pleno que não era que estava afetado por repercussão geral. Depois do julgamento, trouxeram esse como sendo repercussão geral. E me sai um obiter dictum que está falando que isso foi decidido, que é benefício fiscal. Não é isso que foi discutido. Ali estava discutindo questão temporal. Não estava nem se discutindo o conceito de emenda. Então, o que a gente está tentando fazer, amigos, é restaurar a discussão com o direito de todo mundo discutir todos os aspectos na trava de um modo geral. Quanto à trava na extinção, a discussão é outra, e do meu ponto de vista, hoje, se aplicaria a lei de introdução ao direito brasileiro. Túlio, por quê? Porque a época que os contribuintes fizeram, ou seja, quem fez essa incorporação e usou da extinção até 2009, deveria estar resguardado por uma jurisprudência que não se tem a menor dúvida de que ela era unânime e pacífica por uma década. Veja, se vai ser mantido o direito ou não, me parece que hoje a gente teria aplicação tranquila da LINDB sobre isso, a despeito do CARF ter entendido que a LINDB não se aplica ao processo administrativo, mais uma vez, um entendimento por voto de qualidade. Só esses esclarecimentos. O tema é polêmico, né? Porque a questão da limitação dentro do exercício, né? de formar a apuração do imposto de renda dentro do período de 12 meses, o doutor me explicou muito bem, é uma construção societária e fiscal. Mas a sociedade é uma ficção, né? A vida dela, a apuração do lucro, ela é eterna até a extinção da sociedade. Por isso, a crítica maior ainda se no momento da extinção nem assim o contribuinte puder compensar esse crédito, utilizar esse crédito na sua integralidade. Eu fiz uma apresentaçãozinha, mas como é que eu estou organizando isso? Em primeiro lugar, eu vou tratar sobre o ponto de vista do usufrutuário. Então, se eu sou usufrutuário de uma ação e a companhia me paga dividendo ou a companhia me paga juros sobre capital próprio, eu continuo com esse mesmo tratamento tributário, ainda que eu não seja o dono da ação, seja apenas o usufrutuário da ação. Também sobre a perspectiva do usufrutuário, ele pode alienar o usufruto, ele pode obter ganho de capital, tributado, portanto, como ganho de capital no momento dessa alienação. Por outro lado, sob o ponto de vista do usufrutuante, daquele que concede o usufruto, e essa é a maior discussão hoje no CARF, tá? Aquele que concede o usufruto, ele recebe, numa cessão onerosa de usufruto, um valor. Esse valor, ele vai tributar, ele não vai tributar. Se ele for tributar, ele tributa como receita de locação, ou ele tributa como ganho de capital por alienação. E aí, eu vou terminar fazendo um paralelo, que eu achei muito interessante,
com aluguel de ações, que é feito no mercado financeiro. E esse aluguel de ações feito no mercado financeiro tem um tratamento específico. A gente pode sair daqui sem a resposta no âmbito do direito tributário, mas eu fiquei felicíssima com essa coisa. Acho que eu vou começar a fazer essa coisa de apostar que vai perder, vai ganhar ação, e o pessoal ganha uma nota com esses aluguéis de ação sem ter dinheiro. Isso é fantástico. Então a gente vai descobrir, conversando com os meus amigos do mercado financeiro, que eles não estão tostando e faz isso. Então a gente vai ver essa opção aí de novos rendimentos. Antes de entrar nessas respostas específicas, é importante a gente traçar algumas premissas básicas conceituais de usufruto. Então, primeiro, usufruto, diferentemente de direito pessoal, ele trata de direito real. E aí é um conjunto de normas que vai regular o direito das pessoas em relação ao bem corpóreo, móvel ou imóvel, mas que tem um valor erga omnes, que tem aplicação contra todos. Não por outra razão, que está na lei das SAs dizendo: quem recebe o dividendo não é o proprietário, quem recebe o dividendo é o usufrutuário, quem recebe os juros sobre capital próprio é o usufrutuário. O segundo ponto é: nesse momento eu pego aquele domínio inerente à propriedade e divido esse domínio entre o proprietário, que fica com direito de disposição, não pode vender, etc., e o usufrutuário, que fica com direito de uso e gozo. Já a administração vai depender quem vai ficar com os direitos políticos, né? Normalmente a gente fala para o usufrutuário ficar com direito político, senão o proprietário acaba com o usufruto em 2 minutos vendendo a ação. E aí, no âmbito da lei eu coloquei aqui Código Civil e depois lei das SAs. No âmbito da lei das SAs, é isso que é importante, está regulamentado. Ela não fala de juros sobre capital próprio, mas o juros sobre capital próprio, por decorrência, a interpretação é a mesma, porque ele entra no cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Então, a lei das SAs fala, o dividendo vai ser pago ao proprietário ou ao usufrutuário, ou seja, ela mesma diz: se tiver usufrutuário, é o usufrutuário que eu vou pagar. O dividendo entra no cálculo mínimo obrigatório. O usufrutuário, ele tanto participa da companhia que o direito ao voto pode ficar com ele, a depender daquilo que tiver averbado. Para efeito de usufruto de ações, eu tenho um requisito formal necessário. E ele eu tenho que seguir, senão não caracterizo o usufruto para efeito de pagamento do dividendo, que é a averbação. E no momento dessa averbação, eu também defino quem vai ter o direito ao voto na companhia. Se no proprietário, se o usufrutuário, minha regra, o usufrutuário pode exercer esse direito, assim como ele tem preferência na aquisição das ações, na sequência no proprietário. Primeiro no proprietário, depois o usufrutuário. Gente, aí vamos começar agora a parte divertida e entender algumas hipóteses aí em que eu faço usufruto. Então vamos nessa família que a gente tem o desenho. Como é que funciona nessa família? Eu tenho um senhor que é pai de família, ele é rico, ele tem uma família grande, por 2 razões. Seja por uma proteção patrimonial, seja por uma já organização da sucessão dele, e ele quer viver numa muito boa, ele vira para a família e fala o seguinte: ó, gente, coloquei todos os nossos imóveis, coloquei as nossas ações, as participações, um monte de dinheiro aqui nessa empresa. E aí eu vou doar a propriedade para vocês. E eu vou ficar com o usufruto, que eu quero viver muito bem, obrigada, até minha morte. Então eu fico com o usufruto vitalício, dou a propriedade para minha família, cada um já sabe a sua herança ali, ninguém mais vai brigar, e eu vou ficar com o usufruto vitalício e reservo a mim os direitos políticos e econômicos. Os econômicos já decorrem da lei, mas eu reservo também a mim os direitos políticos, ou seja, ele é que vota, ele é que decide, ninguém faz nada nessa empresa sem pedir autorização para ele. Olha que diferença do outro caso. Ele é o proprietário original e ele não tem mais a propriedade, ele só tem o usufruto. No outro caso, eu tenho uma PJ1 que tem uma investida, tem um investimento que é uma empresa. Ela é a proprietária original e ela se mantém na propriedade. Ela simplesmente cede o usufruto a uma outra pessoa jurídica ou pessoa física. Essa cessão de usufruto pode ser onerosa ou gratuita. Veja, a gente pode ter N motivos para fazer isso, diferentemente do outro caso. O motivo pode ser desde uma questão especulativa mesmo,
até uma questão que tenha um propósito comercial, que a gente vai ver num dos acórdãos do CARF, que foi o caso em que isso foi necessário para uma preparação para um IPO, para a concentração de poder, ou seja, com a abertura de capital de uma companhia. Como isso é muito comum, por exemplo, quando você tem gente entrando em conselho, etc., e que vai fazer a empresa crescer. Então, eu já faço um adianto de uma remuneração via uma cessão de usufruto. Aqui, eu tenho muita discussão sobre planejamento tributário. Não existia essa discussão no passado, porque se entendia que esse JCP, por exemplo, juros sobre capital próprio pago, deveria ser tributado como se não fosse JCP. Agora, e o proprietário deveria também pagar, independentemente de ele não receber o juros sobre capital próprio. Pacificando-se essa discussão, hoje a gente tem muita acusação aqui de planejamento tributário e a gente vai ver algumas respostas sobre isso. No que tange ao dividendo, não se tem dúvida, e eu nem trouxe a acórdão do CARF, porque isso foi há muito tempo resolvido por soluções de consulta, COSIT, inclusive vinculante, tá? Ou DISIT, mas que se tornaram vinculantes. Isso, o que foi dito? Olha, para dividendo, gente, eu tenho a disposição clara na lei das SAs. Ela diz que o usufrutuário vai receber o dividendo. Ele, portanto, participa do capital social. No momento em que a própria legislação me dá essa natureza, o direito tributário, enquanto o direito de sobreposição, ele não muda a natureza das coisas. Ele pode mudar os efeitos. Então, ele pode dizer, apesar de ter a natureza de dividendo, porque o dividendo não é pago no proprietário, sim ao usufrutuário, de acordo com a lei, então a natureza é dividendo, quando o dividendo for pago ao usufrutuário e não ao proprietário, ele passa a ser tributado. Eu não tenho essa disposição. Ele poderia, mas o direito tributário não fez uma ressalva para tratar com efeito divergente. Portanto, tendo a natureza clara, ele recebe isento. Quem recebe isso? O usufrutuário, e o usufrutuário, portanto, não tem que tributar. Essa é a solução de consulta. Aí eu já vou passando por causa do nosso tempo. E veja que ela diz, ele tanto participa do capital social que, para efeito da limitação da participação em empresas, para efeitos de contagem do Simples, se o cara do Simples for usufrutuário de outras empresas, ele compromete o Simples porque ele tem gente participando do capital de outras empresas. Agora, juros sobre capital próprio, como não está na lei das SAs igual está o dividendo, dizendo vai pagar os juros sobre capital próprio para o usufrutuário, a gente teve um monte de autos de infração. Tá? A gente teve auto de infração na pessoa do usufrutuário dizendo você foi tributado em 15% exclusivamente na fonte, mas isso aqui é outros rendimentos, você tem que tributar 27,5%. Ou foi autuado no proprietário porque disse que você não reconheceu o JCP na sua declaração, você tinha que ter reconhecido, apesar de você não ter recebido, o JCP foi pago para você. E aí, o que a gente tem de acórdãos aí? Aí são inúmeros acórdãos. Eu anotei aqui para trazer para os senhores, mas olha, só de Câmara Superior aqui eu anotei uns 8, tá? Essa discussão foi pacificada no seguinte sentido. A fiscalização dizia, isso é uma convenção entre particulares inoponível ao fisco porque não está na lei das SAs. O que as decisões caminharam dizendo? Juros sobre capital próprio tem a mesma natureza do dividendo, tanto que ele entra no cômputo do dividendo mínimo obrigatório. Tanto o JCP como o dividendo são participações no capital da pessoa jurídica, são retribuições ao investimento. O usufruto é regulamentado pelo direito civil, ele tem uma regulamentação erga omnes, portanto não é convenção entre particulares, ele vale contra o fisco desde que esse usufruto esteja averbado conforme determina a lei das SAs, e ele tem a prerrogativa de dividir o domínio. Portanto, o no proprietário perde a posse, perde o uso, perde o gozo. O JCP só pode ser pago, assim como o dividendo para o usufrutuário. É isso que se decidiu. Eu vou pular aqui, mas são vários acórdãos, tá? O que é interessante, só nessa parte desse acórdão que eu quis deixar aí, porque começaram as autuações, quando essa matéria começou a se pacificar, começaram dizendo, só fez o usufruto para não tributar. Só fez o usufruto para antecipar um salário. Só fez o usufruto com um planejamento tributário, por N razões. Porque eu posso preferir a tributação do JCP numa empresa A do que numa empresa B. Enfim,
caso, entrou nessa discussão. Primeiro ele diz, olha, essa coisa de abuso de direito não vale no direito brasileiro. Vamos esquecer essa afirmativa, porque isso aqui é do CARF antigo, tá? Mas o que é importante aqui? O importante aqui é que ele diz o seguinte, olha, a empresa está fazendo IPO, absolutamente natural, que para ela fazer a abertura de capital, ela pegou todos os acionistas pequenininhos e falou, todo mundo confere aqui, isso aqui nessa empresa. Vai todo mundo me dar a minha propriedade. E vai todo mundo ficar só com o usufruto temporariamente. Porque senão a gente não tem certeza que esse negócio vai sair. Eu preciso concentrar poder. Preciso eliminar divergências. Mas eu preciso deixar o cara livre para ele receber o JCP, para ele receber o dividendo dele. Então, justificativa feita, afastou-se a possibilidade de planejamento tributário, manteve-se essa mesma discussão. Tá? Inclusive, também a fiscalização tem dito agora que isso é um benefício fiscal de tributação que deveria ser interpretado de acordo com o 111 do CTN. Eles falam, olha, interpretar restritivamente não é criar tributação diferente da existente. Eu não posso mudar a natureza das coisas para dizer que eu estou fazendo uma interpretação restritiva. Muito bem. Agora vamos para realmente a grande discussão que a gente tem hoje no âmbito do CARF, que é sob o ponto de vista do usufrutuante, daquele que cede o usufruto. O que acontece? Eu sou no proprietário, cedo o usufruto para fulano B. Fulano B vai receber os dividendos, os JCPs daquela ação. O fulano B vai me pagar uma remuneração por esse usufruto. Tá. Alguns contribuintes não tributavam, entendendo que essa remuneração tinha a mesma natureza de dividendo ou juros sobre capital próprio. Não é verdade. O dividendo é do usufrutuário, não meu. Então, eu tenho uma receita, sem sombra de dúvida. Que natureza de receita é essa? Aí, se entendia que essa receita ela tinha um custo, uma contrapartida de um custo. Qual é esse custo? O dividendo que eu deixei de receber. Que eu teria um dividendo para receber. Eu deixei de receber esse dividendo. Então, eu só poderia tributar aquilo que superasse esse dividendo. Ou seja, a empresa foi lá e deu uma ata de distribuição de dividendo de 10, eu recebi 15, eu tributo 5. Bom, e aí isso era uma tributação equiparável a um ganho de capital. Aí a fiscalização veio e disse, isso não é ganho de capital, isso não é alienação, porque você não aliena, no usufruto você faz uma cessão de direito e, portanto, isso é uma receita operacional, que se equipara a um rendimento de aluguel. É isso que disse a Receita Federal. E aí começou toda a discussão no âmbito do CARF. O que o CARF decidiu, e aí também a gente tem várias decisões, inclusive da Câmara Superior. O CARF decidiu, sem dúvida nenhuma, isso é uma receita. Isso não é um ganho de capital, isso é uma receita de aluguel. É isso que ficou definido. Por qualidade se tirou o custo, que seria o dividendo que eu deixei de receber. Só que, se é uma receita de aluguel, vamos supor que eu fiz uma cessão onerosa por 10 milhões. Recebi no ato 10 milhões. Esse usufruto tem um prazo de 2 anos. Eu tenho que dividir esse rendimento para efeitos de tributação ao longo do prazo desse contrato. Então, são 2 anos. Eu não posso tributar tudo no ato do meu recebimento. Eu tenho que observar o regime de competência. Porque tributar tudo no ato do recebimento é se eu tributasse como ganho de capital. Se ela está falando que não é ganho de capital, me tributa no curso dos meus, das obrigações, da contrapartida obrigacional que eu tenho, que é abrir mão da posse dessa ação por quanto tempo. E vou dividir. É exatamente essa a questão que ficou decidida, que é regime de competência e que é receita operacional, dentro de outras receitas operacionais, porque é uma cessão do direito de usar de um ativo. É exatamente isso o que decidiu, inclusive no âmbito da Câmara Superior. O que não está muito discutido ainda, inclusive porque por falta de paradigma, etc. A questão do custo, porque mesmo não sendo um ganho de capital, essa receita seria a receita líquida ou a receita cheia? Essa é a primeira discussão que eu acho que ainda não está clara e precisa ser melhor desenvolvida. O segundo ponto é,
Quando os fiscais fizeram, e todos os autos de infração aconteceu isso, tributação cheia na data do recebimento. Ou seja, eu te vendi por 10 milhões o usufruto, tributação cheia em março de 16, quando eu te vendi por 10 milhões. Só que você só vai me devolver essa ação, o pleno domínio dessa ação, em março de 2018. E aí, o fisco tributou errado. Pode arrumar esse auto de infração? O que disse o CARF? O CARF disse o seguinte, pode arrumar sim, porque na verdade eu não vou pegar e lançar os outros meses. Eu vou falar quanto seria o valor devido em março de 18. Eu só vou considerar a parcela de março de 18. O cara me deu um crédito tributário de 100, a parcela de março de 18 é 5, eu vou exonerar 95 e vou manter a autuação para 5. Como eu não estou mudando, não estou autuando os outros meses, só estou mantendo aquela autuação daquele mês, então eu não estou fazendo alteração de critério jurídico. Não é nulo o lançamento, mantém-se o lançamento parcialmente exonerado. É isso que está aí nesse acórdão, tá? É isso que está aí nesse acórdão. E assim vai, todos os acórdãos vão nesse sentido, tá? Até que, e olha, eu aqui embaixo estou citando vários outros da Câmara Superior, inclusive dizendo que não é alteração de critério jurídico. Um desses processos, o último, foi parar no TRF da Terceira Região, lá em São Paulo. Olha que interessante. O TRF foi lá e ele começa a discorrer. Daí ele fala, primeira coisa, isso não é ganho de capital porque eu não posso alienar o usufruto. Segunda coisa, é uma receita que ninguém tem dúvida que isso é uma receita. E é outras receitas, então eu tenho que tributar. Portanto, eu não estou tributando por analogia quando eu digo que se assemelha a um aluguel. Quando eu digo que se assemelha a um aluguel, eu estou usando a analogia para dar um critério de apuração e não para tornar tributável o que não era. Então não tem problema, não estou ferindo o Código Tributário Nacional. 3. É uma receita operacional. Diferentemente do ganho de capital, ela não vai incidir só com IRPJ e CSLL, apesar de estar no meu permanente. Ela vai incidir IRPJ, CSL, PIS, COFINS. Só que eu tenho o custo da receita operacional. Ele fala isso. O TRF fala do custo. Fala, tem o custo da receita operacional, que é o dividendo que o fulano deixou de receber. Ele diz como se o CARF tivesse julgado isso. A gente não sabe se isso é um obter dictum ou não, porque não é bem isso que no final eles definem. Mas ele fala isso, TRF. E aí depois ele conclui. Só que o CARF errou quando disse que não teve alteração de critério jurídico. O fato de você só manter um pedaço e não autuar os outros não significa que você alterou o critério jurídico. E aí ele dá nulidade da cobrança porque houve alteração de critério jurídico. Gente, quando eu fui do CARF da Câmara Superior, a gente discutiu isso um monte. E eu vou confessar para os senhores que pouco antes de eu sair, eu entendi numa situação similar a essa que não haveria alteração de critério jurídico também. Por quê? Porque eu não estava alterando a norma de subsunção, então o sujeito passivo era o mesmo, o motivo do lançamento era o mesmo, a capitulação legal era o mesmo. Então, nem sempre o erro de metodologia, por exemplo, é diferente de eu arbitrar ao invés de tributar pelo real. Isso é uma alteração de critério jurídico. Nesse caso, se eu observei ou não o regime de competência OP, não houve alteração de subsunção. Isso é uma opinião pessoal, não é o que decidiu o TRF. O CARF está dizendo que não tem alteração de critério jurídico por voto de qualidade. Eu confesso que é algo que eu tenho que pensar. Mas que é uma situação complexa, é uma situação complexa. Por fim, e até para eu não atrasar, eu vou para a questão, voltando agora para o usufrutuário. Ele pode alienar o usufruto? O Código Civil diz que ele não pode alienar o usufruto. Ele só pode ceder o direito de usar o usufruto. O usufrutuário não pode alienar o usufruto. Então, a gente tem um parecer normativo, o 4, que diz o seguinte: como você não pode alienar, só pode alienar para devolver para o proprietário. Aí você tem ganho de capital. Mas se não for para devolver para o proprietário, você não pode alienar. Então, toda vez que você quiser ganhar dinheiro com esse usufruto, você está cedendo o uso de usufruto. E daí é um rendimento de aluguel. Que, aliás, é o que está sendo usado pela fiscalização para autuar também o usufrutuante, tá? Só que existem situações em que foi permitida a alienação. Eu só trouxe acórdãos de alienação de usufrutos de bem imóvel e não de ações, porque eu não tinha de ações aqui. Mas faz todo sentido lógico dizer que não fere o Código Civil
quando o no proprietário fala, eu vou alienar, ele tem que carregar o meu usufruto junto. Então é como se consolidasse nele e carregasse o usufruto junto. Então aliena tudo junto. Quando aliena tudo junto, sem dúvida nenhuma, um ganho de capital para o no proprietário e um ganho de capital para o usufrutuário. Eu tenho que dividir o custo entre o no proprietário e o usufrutuário na proporção do custo do usufrutuário. Porque o custo do usufrutuário virou o custo do usufrutuário e tirou o custo do no proprietário. E, aliás, só para concluir, a gente tem um problema enorme nessa discussão da natureza do que eu recebo como cessão de usufruto. Sabe por quê? Eu sou a no proprietária, vou lá e te dou usufruto de ação. A empresa distribui dividendo para você, você que recebe. Você me paga uma taxa. É como se eu não quisesse o risco do negócio, eu quisesse descontar duplicata. É isso, né? Preciso antecipar rendimento. Eu vou lá e tributo esse rendimento. Você recebeu como dividendo. Só que além de eu tributar o rendimento, como eu estou reconhecendo isso por equivalência patrimonial, eu perdi o custo do investimento. Eu tenho investimento, eu sou no proprietária de uma ação que vale 10. Por equivalência, quando ela paga o dividendo para ela, por equivalência a minha ação deixa de valer 10. Eu perdi o custo. Então, além de eu tributar, eu também perco o custo. É como se eu perdesse duas vezes. E isso ninguém discute. Nem na Câmara Superior e nem em lugar nenhum. E o TRF pinça isso dizendo, você tem direito ao custo. E eu quero concluir só fazendo um paralelo com o aluguel de ações. Aluguel de ações, e aí já estou concluindo para não passar do meu tempo. Aluguel de ações. Investidor, sem dinheiro, mas muito inteligente, chego lá e falo, vai cair a ação da empresa tal. Vou e empresto, faço aluguel da ação dessa empresa que eu acho que vai cair a ação, vou dizer empresa X. Então, da empresa X vai cair a ação. Vou lá e faço aluguel das ações da empresa X. Esse aluguel é feito todo no âmbito de liquidação em custódia, Câmara de Liquidação em Custódia, autorização do CVM, porque são ativos financeiros, são operações financeiras. Eu vou lá e faço aluguel dessa ação. Aí, eu pego, nesse mesmo dia que eu fiz o aluguel das ações, eu vou no mercado e vendo a ação, porque eu sei que ela vai cair, então eu vendi por 10. Esse desenho não é meu, não, eu peguei esse desenho de instituição financeira, tá? Só para mostrar. Eu não conseguiria fazer isso. E, aliás, eu nem sei fazer essa operação. Aí eu vou, vendo por 10. E aí depois eu compro, acabou meu tempo. Eu compro essa ação por 8, porque caiu a ação. Embolsei 2, tá bom? Eu vou ter esse rendimento. O que eu faço com o cara que me alugou a ação? Eu pago uma taxa para ele e eu vou reembolsando o valor da ação para ele. E aí, a gente tem tanto instrução normativa como solução de consulta dizendo o seguinte, esse reembolso das ações, até chegar no custo de aquisição, não é tributável, só depois. Por quê? Porque como até chegar no custo de aquisição, esse reembolso vai tirando o seu custo. Então, quando você for vender, você vai tributar, porque você vai ter perdido o custo. O que é esse tratamento? Eu não quero tornar despesa de equivalência uma despesa dedutível, mas por que esse tratamento desse diferimento para um tributado, às vezes, não é dado para o caso da cessão de usufruto, que hoje tem sido mais usada do que nunca, seja por conta de abertura de capital, seja por conta de remuneração, por N situações. Então, eu já estou com o meu tempo esgotado, concluo e agradeço. Muito obrigada.